Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós estamos neste primeiro trimestre aprendendo sobre a defesa da fé cristã. Estamos na lição número 8 e hoje nós estaremos falando sobre a experiência humana de Jesus, meus amados. Jesus, ele veio como homem. Afinal de contas, Jesus é Deus, não é Deus? Nós estaremos falando sobre isso. Todos sabemos que ele é de fato Deus, mas hoje estaremos falando sobre a sua experiência humana. Estaremos trazendo para os irmãos a base de que ele verdadeiramente se fez homem e habitou nesta terra em meio a todos nós. Claro que não nós nessa era atual, mas nós na época em que ele veio. Ok? Então, entendam bem isso, nós aprenderemos sobre a humanidade de Deus. Hoje falaremos um pouco também sobre as heresias a respeito disso, mas eu tenho certeza que ficará muito claro para os irmãos hoje a respeito sobre Deus homem. Meus irmãos, com certeza Deus pôde se tornar homem sem deixar de ser Deus. Não há dúvida com relação a isso. O que é impossível para todos nós, para os seres humanos, é determinar com certeza o ano do seu nascimento e menos ainda o dia em que ele nasceu. Acredita-se, por concordância da maioria dos historiadores, meus amados, que foi entre 6 e 4 antes de Cristo que ele nasceu. E a sua morte também ela é estimada por historiadores como sendo nos anos 30 e ano 33 depois de Cristo. Amém? Então é desta maneira que nós podemos falar com os irmãos com relação ao seu nascimento e à sua morte. Tudo estimado por historiadores, ok? Também, meus amados, muito poucas dúvidas existem sobre a sua vida, porque existe uma historicidade, existe um critério naquela época, ok? Onde era a responsabilidade dos pais, podemos dizer assim, transmitir as leis de Deus para seus filhos dentro de casa, ou seja, isso era feito através da voz, oralmente, a transmissão oral, inclusive das leis, Deuteronômio 6, 7, Deuteronômio 11, 19 também, meus amados. Toda criança judia era ensinada dentro de casa pelo pai desde o seu nascimento, ok? Mas um trecho também dos escritos da ética dos pais dá o roteiro de uma vida do homem judeu, como era desde o princípio, desde o seu nascimento, até a sua vida adulta. Então, esses textos, eles dizem que aos 5 anos de idade se deve começar o estudo, meus amados, das Escrituras pelas crianças, levado através da oralidade. Aos 10 anos se dá o início ali do estudo da Mishnah, isto é, a cultura oral judaica que é transmitida a eles. Aos 13 anos tem uma obrigação de se cumprir os mandamentos, ok? Aos 15 anos se deve estudar a Guemará do Talmud, ou seja, são os comentários, meus amados, rabínicos das Escrituras. E aí nós chegamos ali aos 18 anos, onde pode ou não ocorrer o matrimônio. Aos 20 anos existe aquela perseguição por algum meio de subsistência, embora já comece, já desde o início já se comece se preparando para essas coisas, mas ali já existe a busca por essa subsistência individual. E aos 30 anos de idade, meus amados, ele se alcança, segundo eles, a força plena, ok? E foi exatamente nesta idade que começou ali o ministério de Jesus, homem, ok? E quando se fala de Jesus, um exemplo, quando nós falamos assim, nosso Senhor Jesus Cristo, todo mundo já entende e já incute na sua mente como sendo Deus. E de fato não podemos negar isso.
de fato, ele é Deus. Mas o que nós não podemos nos esquecer também, meus amados, é que ele é também homem. Não se esqueçam disso. Nós já vimos isso. Ele é 100% homem e é 100% Deus. Portanto, nele havia os elementos, meus irmãos, constitutivos humanos, ou seja, corpo, alma e espírito. Já falamos sobre isso também nas aulas anteriores. Vocês já com certeza vão se lembrar das nossas aulas anteriores sobre essas coisas. E com isto, meus amados, os evangelhos revelam claramente a dependência humana de Jesus da oração e também do Espírito Santo. Nós vimos ele orar várias vezes. É desta forma. Jesus, meus irmãos, ele teve uma vida social, ele teve amigos, parentes, ele interagiu com a sociedade judaica, ou seja, ele não viveu ali como um monge, ou um eremita, ou como se estivesse vivendo em um retiro solitariamente. Ele não se isolou da sociedade em momento algum e nem tampouco ensinou isso aos seus discípulos. Então ele teve, sim, uma vida social e religiosa bastante ativa, meus amados. E nós vemos isso claramente nos evangelhos, ou seja, em seus diálogos e debates com pessoas e autoridades da época. Mas vamos lá, vamos entrar no nosso texto. A leitura bíblica em classe, a leitura sugerida para nós, está em João 1, de 43 a 51. E também está em Mateus 26. Mateus 26, 17, 38 e 42. Eu não vou ler porque nós vamos explanar e vai ficar muito claro para os irmãos. Mas eu quero acrescentar aqui por minha conta e risco, é claro, eu quero acrescentar aqui para os irmãos também o texto de Mateus 26, 41. Está dentro desse contexto, ou seja, faz parte dessa perícope. E Mateus 26, no versículo 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, ele está disposto, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca, meus amados. Então traz dessa maneira. Aqui, neste versículo, meus amados, se mostra claramente a humanidade de Jesus, com muita evidência, conforme está lá em Hebreus 5, 7, porque mostra que o verdadeiro caráter humano que nós temos, ele é demonstrado em momentos difíceis, em momentos dramáticos, e é onde nós aprendemos que nós teremos que enfrentar sofrimentos e muitas vezes até sozinhos, sem o apoio de amigos. Aconteceu isso com Jesus no Getsemane, não é verdade? Vocês se lembram? Porém, nós não podemos nos esquecer nunca que Jesus, ele sempre estará presente, meus amados. Sempre estará presente. E neste contexto, Jesus, ele experimenta a fraqueza humana ao extremo, porém, sem murmurar. Naquele momento ali no Getsemane, ele cita o Salmo 43 no seu versículo 5, meus amados, onde diz assim: porque estás abatida, ó minha alma, né? Porque você está inquieta em mim, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. É dessa forma. Então ali ele busca consolo e a orientação do Pai. Ali no Calvário, meus amados, ele sente o que é ficar sem o amparo de Deus. Sem o amparo de Deus. E ali ele assume em si todo o pecado da raça humana, porque ele era sem pecado, ele não pecou, meu amado. Então, ali ele deveria pagar pela infidelidade que nós tivemos para com Deus. É isso. A sua obediência e a aceitação ali no Getsemane corresponde, inclusive, como eu já mencionei em outra aula para os irmãos, a tentação do deserto. Lá, meus amados, ele resistiu como homem, sem usar seus atributos divinos, embora tenha sido instigado a fazer isso. Ele foi instigado a usar os atributos divinos, mas ele não fez. Ele no deserto, ele rejeitou governar o mundo sem Deus. Bem, ele rejeitou
governar o mundo sem Deus. Agora no Getsemane, olha só a diferença, ele concorda em morrer por nós, estando com Deus, meus amados, sendo filho, como homem. É desta maneira, meus irmãos. Entenda que Deus, ele não pode ser tentado. Então lá no deserto, quem foi tentado foi o homem, Jesus Cristo. Foi ele que foi tentado ali no deserto. E no Getsemane também o desafio era para ele como homem, Deus homem. Ele resistiu, meus amados. Mas vamos lá, vamos entrar na nossa aula, vamos ao que pede a nossa revista. E nós estaremos no primeiro assunto agora, falando sobre a experiência humana do ministério de Jesus. Já iniciamos, inclusive, né? E aqui fala sobre os debates com as autoridades religiosas. Eu não vou entrar direto nos debates com as autoridades religiosas, eu vou usar um critério diferente, mas nós estaremos expondo a respeito disso tudo também, meus amados. Então vai ficar de uma maneira bastante inteligível para vocês, e eu acredito que eu conseguirei expor da melhor maneira possível. Amém? Então vamos lá, vamos iniciar aqui de uma maneira diferente. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Olha o termo, o homem Jesus Cristo, meus amados. E em Mateus 1,23 confirma isso. Confirma porque ali afirma que ele veio através de uma virgem, ou seja, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que sendo interpretado significa Deus conosco. Então o filho de Maria é o Deus conosco. Nós já vimos isso no capítulo 3 das nossas lições. Nós vimos ali muitas profecias do Antigo Testamento que confirmam a vinda de Deus como homem, como remidor, como curador, como perdoador, como salvador. Mas o texto em referência aqui é o de Mateus 1,23, que ele faz a referência, que é o que nós acabamos de ler, eis que de uma virgem conceberá, nós acabamos de ler. Ele faz referência ali a Isaías 7,14, meus amados. E como todos nós sabemos, também houveram várias heresias a partir dali, a partir da sua vinda, que negaram ter Jesus vindo em carne. É desta forma. Apolinário, meus amados, ele entendia que Jesus era só Deus, somente Deus, e que não havia nada de humano nele. E é isso que nós estamos aqui refutando hoje. Os gnósticos, eles também ensinavam que Jesus não teve um corpo humano, meus irmãos, mas sim um corpo docético, como nós já vimos, ou seja, ele era como se ele fosse um fantasma, ok? E ambos estavam errados, porque a Bíblia, no seu contexto, ensina tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus. Além de uma não neutralizar ou se fundir, como nós ensinamos também com a outra, porque nós já aprendemos que ele é 100% Deus e 100% homem. Então o 100% Deus, ele não neutraliza o 100% homem, e nem o 100% homem neutraliza o 100% Deus. Espero que vocês tenham entendido isso. E porque Jesus ele foi revestido por um corpo humano, nós precisamos entender isso. Jesus ele foi revestido por um corpo humano. Entenda que como o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, por Adão, conforme diz Romanos 5:12, 18, 19, pela justiça de Deus deveria também o pecado ser vencido, ok? Mas por um ser humano. Então Jesus é 100% Deus, ou seja, deveria ser vencido por um homem. E assim Jesus ele se fez carne. Ficou claro para os irmãos? Havia essa necessidade. Ele fez-se homem, sujeito a tudo que o homem natural está sujeito. E como homem, sem usar da sua divindade, ele venceu o pecado, meus amados. É desta forma que nós precisamos entender e que é fato para que nós
possamos pensar a respeito disso. Romanos 8,3 diz assim: porque, porquanto o que a lei não podia fazer, a lei não poderia fazer isso, visto como estava fraca pela carne, ok? Deus então enviou o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado. Então ele mandou o seu Filho puro para pagar pelo nosso pecado. Ok? Então, pelo pecado, ele condenou o pecado na carne. Amém? Então, na carne. Então, Deus não se contaminou em momento nenhum. Ele veio como homem e ele pagou pelos nossos pecados como homem, porque Deus não pode se contaminar pelo pecado. Então, ele pagou pelo pecado, pelo nosso pecado, na sua carne. Constituiu-se assim, meus amados, Jesus como o único e verdadeiro homem sem pecado. E assim ele cumpriu integralmente, meus amados, o plano original de Deus para o ser humano. Então ele se colocou como oferta pelos pecados, ou seja, o nome disso é peri amartias ou hamartias, que vem do grego, ou seja, ele se colocou como sacrifício pelos nossos pecados. Agora, o que precisa ficar claro aos irmãos é que o ensino da humanidade de Jesus não neutraliza de forma nenhuma a sua divindade. Já falei no começo dessa aula, estou repetindo para os irmãos. Amados, não havia como pagar nossos pecados. Não havia, ok? Pois todos nós somos pecadores. Nós todos vivíamos nessa época, naquela e em todas as épocas, não havia um ser humano com os pés sobre esta terra. Nós vivíamos debaixo desta maldição. Salmos 14, 2, 3, Romanos 3, 23, nos fala sobre isso. Somente Deus pode nos salvar. Isso está em Isaías 43, 11. Isaías 43, 11. E assim, este Deus, ele tornou-se homem e cumpriu ele mesmo, né? Cumpriu ele mesmo a lei que ele promulgara. Atos 4:12, 1 Timóteo 3:16, Colossenses 2:14. Lembre-se que Jesus, enquanto homem, ele jamais usou as prerrogativas divinas para vencer o diabo, meus amados. Ele jamais usou as prerrogativas divinas para vencer o diabo. Ele aniquilou a si mesmo. Vocês entendem quando a palavra de Deus nos diz isso? Ele se fez semelhante ao homem. Filipenses 2, de 5 a 8. Nós já lemos. E com isso, ele tinha também, meus amados, as mesmas limitações que nós temos, limitação de tempo, limitação de espaço, e esta é a razão dele ter dito lá em João 14:28 que o Pai é maior do que ele, e as pessoas estão dizendo ali que ele é subordinado ao Pai. Não, é porque ele se permitiu ter essas limitações, ele se permitiu ser glorificado pelo Pai nas suas ações divinamente feitas. Agora, como homem, ele se colocou, sim, limitado. Ele se colocou limitado. Agora vejam as limitações. Nós podemos mencionar várias limitações para os irmãos. Várias limitações aqui para os irmãos. Nós podemos ver lá em Lucas 2, 6 e 7, que ele foi nascido de um parto normal. Lucas 2, 52, ele cresceu como homem em estatura e sabedoria. Mateus 8, 24, João 19, 28, 4 e 6. Também, meus amados, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço. Lembrem-se que nós estamos falando sobre Jesus, o homem, nós estamos trazendo base de que ele veio como homem. Então nós estamos batendo bastante nessa tecla, entendam isso. Hebreus 13, 12, Lucas 19, 41, Mateus 26, 37 também. Ele sofreu, chorou, sentiu angústia, meus irmãos. Mateus 12, 47, 13, 55 e 56. Ele teve uma mãe humana, ele teve irmãos, ele teve irmãs. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Ele passou pelo ardor
da morte, mas ele ressuscitou. E isto é fato, meus irmãos. 1 João 1, Lucas 24, 39 a 41 também, ele deu provas materiais fartas de ter um corpo humano. Hebreus 12, Hebreus 2, 17, 4 e 4, 15, ele foi semelhante aos homens, mas ele foi sem pecado, meus irmãos. Mas ele foi sem pecado. Amém? Então entenda, portanto, meus amados, que é pecado nós negarmos tanto a natureza divina de Jesus quanto a natureza humana. Isso está lá em 1 João 4, 2 e 3 e 2 João também, no seu capítulo 7. O que nós precisamos é estar atentos, porque são poucos os relatos desde o nascimento de Jesus. Não são muitos relatos. Agora, o que acontece, meus amados, é que existem muitas especulações, e muitas delas nocivas à nossa fé cristã. Falam que ele foi para os Estados Unidos, que ele foi para lá, para cá. Não. Hoje nós veremos aqui até onde ele foi, entre tantas outras coisas. Ele que ele agrediu uma criança, que matou um passarinho, viveu o passarinho. Meus amados, são tantos absurdos que falam aí, mas são tudo coisas nocivas à fé cristã. Nós estamos aqui, nós apresentamos para os irmãos aquilo que a Bíblia nos apresenta. E o que fatores históricos comprovados apresentam. Aqui nós não inventamos nada, meus amados. Vocês precisam entender isso. Não inventamos nada. O que nós falamos aqui, você constata através da Escritura Sagrada e através da historicidade. Ok? Então, meus amados, até a sua manifestação pública a Israel, exceto o que Lucas escreveu no capítulo 2, de 40 a 52, nós temos muito pouco escrito a respeito disso. Na verdade, este silêncio bíblico a respeito da infância, a juventude e a adolescência de Jesus deve-se ao fato de que se prioriza a apresentar o seu evangelho e ministério. Inclusive, dão uma atenção especial para a última semana da sua vida terrena, ou seja, a semana da Páscoa, a semana da sua redenção, ok? Então é desta maneira que está. Então o evangelho não se ateve muito a detalhes da sua infância ou juventude, exceto do fato de que ele com 12 anos esteve ali no templo, e estava ali debatendo, ou conversando, ou perguntando aos doutores ali as coisas e indagando ali. Eles viam a sua inteligência, a sua superioridade intelectual. É dessa maneira, né? Então, meus amados, Lucas ele fala que o menino ele crescia fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Ok? E ele foi bastante meticuloso. Ele foi muito meticuloso ao expor isso tudo, porque os pagãos, meus amados, eles criam em várias divindades que passavam ali por metamorfoses. As divindades que eles criam ali se transformavam em certas coisas. Ou seja, eles acreditavam que essas divindades ali, elas assumiam formas diferentes. E ele não queria que eles tivessem essa mesma impressão de Jesus de forma nenhuma. Então Lucas foi muito meticuloso. Lucas ali ele tratava de algo singular, ele tratava de algo milagroso, porque o Criador do céu e da terra havia tomado verdadeiramente, meus amados, a forma humana. E jamais foi feito isso por metamorfose, como nós já estudamos nas aulas anteriores. Jesus, meus amados, ele foi gerado da mulher e foi por uma ação do Espírito Santo. Não houve coito, ok? Não houve coito. Foi por uma ação do Espírito Santo. Ele nasceu e cresceu tendo infância, adolescência e uma família humana, estando também sujeito ao tempo como nós e às etapas de uma vida natural, sem o uso dos seus atributos divinos. Isso precisa ficar muito claro para os irmãos. Então ele precisava ali da proteção da sua família, como nós precisamos. Ele aprendeu a comer, aprendeu a andar, aprendeu a falar,
como qualquer um de nós. Entendam isso, porque, vamos repetir, mas é isso, ele se esvaziou. E vou voltar lá no mesmo termo, que o termo esvaziou lá do grego é kenosis, está lá em Filipenses 2,7. Ou seja, ele se fez sem reputação. Isso quer dizer que ele abriu mão da sua divindade. Ok? Ele abriu mão das suas prerrogativas de ação. Ok? Das suas prerrogativas de ação. Mas ele nunca deixou de ser Deus, que isso fique bem claro para os irmãos. E assim ele foi tentado pelo diabo, assim ele resistiu aos pecados, ele passou por muitas tribulações, passou por tristezas, passou por angústias, como nós já vimos, e com isso ele mostrou que o ser humano, meus amados, pode sim resistir a tudo isso e ser um vencedor nesta labuta. Okay? E que fique bem claro também aos irmãos que Jesus ele não era de uma família rica, como muita gente fala por aí. Ele era rico, milionário, tinha casa na beira da praia, fazia isso, fazia aquilo, que era uma mansão. Não, meus amados. Não, meus amados. Eu digo para vocês que ele não era rico, por quê? Porque todos os anos eles iam para a Páscoa em Jerusalém. Ok? E eles levavam uma pombinha como sacrifício. Se nós lermos lá Lucas 2:24, que diz assim: e para oferecerem um sacrifício de acordo com o que foi dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos era o que eles levavam. Então eles não tinham muitos recursos. Isso fica muito claro na leitura deste versículo, meus amados. Ok? Porém, mesmo com escassos recursos, eles mantinham a dedicação e o amor a Deus, que deve ser seguido por todos, sem exceção. E assim, meus amados, nós vemos o evento que todos nós conhecemos de Jesus lá no templo, com 12 anos de idade, quando ele fica ali questionando os doutores, como eu já mencionei para os irmãos. Como nós vimos, meus irmãos, Jesus ele era como qualquer pessoa do povo. Tanto que a sua maneira de ser e os seus ensinos, eles refletem a cultura judaica, como nós falamos. E está lá em Lucas 4, de 22 a 24. Nós vemos também uma prova, meus irmãos, contundente da humanidade de Jesus, quando os moradores lá de Nazaré se indagam. Eles indagam assim mesmo, né? Não é este, por um acaso, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E assim, eles se escandalizaram com aquilo tudo, conforme Marcos 6:3 nos passa, meus irmãos. Então a Bíblia não esconde nada, ela passa até dúvidas que tiveram com relação, mas a Bíblia não quer te vender um produto, ela quer te apresentar o verdadeiro Deus, meus amados. É isso que a Bíblia quer fazer, e da maneira correta, como nós estamos fazendo, da maneira certa, com um entendimento que a Bíblia de fato apresenta. Ok? E quando nós falamos em visitas que inventam que ele esteve nos Estados Unidos, deve ter ido até, sei lá, nas Ilhas Caimã, vamos dizer assim, brincando com os irmãos, desculpem a brincadeira. Não, a Bíblia, meus amados, ela nos apresenta, meus amados, que ele foi, ela nos relata que ele foi no Líbano, que ele foi no Egito, que ele foi na Jordânia, e que o contexto disso tudo estava ali em torno do povo de Israel, era dessa maneira. Então fica claro, muito claro, meus amados, essa é a sua interação com o ser humano, com as pessoas, com as autoridades religiosas. Ele ia em reuniões na sinagoga, ele ia no templo, lá em João, lá em João 18:20, meus amados, nos traz essa explanação. Marcos também, no capítulo 1, versículo 39, dá a entender que Jesus pregou em todas as sinagogas da Galileia, meus irmãos. Ele ensinou também nas sinagogas ali de Nazaré, de Cafarnaum, no templo de Jerusalém. Queridos, ele cumpriu a lei, reconheceu a autoridade de Moisés, participava das festas judaicas, como nós vimos, nós lemos isso
fartamente na nossa escritura sagrada. Ele fez muitos milagres, como a cura de uma mulher com hemorragia, também da filha de Jairo. Ele esteve com a sua mãe e seus 12 discípulos no casamento lá em Caná da Galileia. Manteve um diálogo com a mulher samaritana também, Marcos 4, se eu não me engano, Marcos 4. Ele rompeu muitas barreiras geográficas, culturais, étnicas, religiosas. Isso está lá em Marcos 7, meus irmãos, de 24 a 27, em João 4, 9, 40, 42 também. Em Mateus também, meus amados, Mateus ofereceu um banquete a Jesus, onde compareceram um grande número de publicanos e pecadores. Vocês lembram quem é Mateus? Não vou entrar no detalhe, mas ele ofereceu ali um banquete também para Jesus. Isso está lá em Lucas 5, 29 e 30. Leiam para vocês entenderem que Jesus era de fato um ser humano, um homem. Temos também o evento de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naém, o banquete na casa de um fariseu de nome Simão. Ali foi onde seus pés foram ungidos por uma pecadora. Entenda, portanto, meus amados, que nós podemos ir inclusive além das Escrituras. Inclusive além das Escrituras. Para poder provar isso, como nós já refutamos aos irmãos aqui no começo. Enfim, amados, são muitos textos onde vemos Jesus interagindo com as pessoas. A comunicação judaica em geral, meus amados, ela vem respondendo questões, ela vem e nos apresenta ele de uma forma concisa e tácita. Tá? Então ele vem ali muitas vezes questionando, ele vem muitas vezes censurando, como foi o caso no templo e em outras situações também. Em contrapartida, ele vem também consolando, ele vem advertindo, outras vezes ele vem trazendo esperança. É desta forma, meus amados. Para os pesquisadores, meus amados, o que prova de maneira, vamos dizer assim, incontestável a existência de Jesus são as diferentes pessoas que vivem em épocas diferentes e locais distintos, sem a possibilidade deles terem tido contato uns com os outros, né? E eles fazem relatos extremamente semelhantes. Tá? Isso aí é chamado pelos estudiosos de múltipla confirmação. Então temos aqui coisas históricas para apresentar. Veja também que o próprio tempo, ele é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, porque o calendário cristão tem como ponto de partida o nascimento de Jesus. O mundo vive em torno disso, o mundo todo praticamente. Mas, queridos, vamos começar a deixar as coisas um pouco mais sérias, não é verdade? Nesse sentido, os seus principais opositores, eles são os fariseus, os saduceus, os herodianos, que eram partidos naquela época. Poderíamos até acrescentar outros, mas não vejo aqui a necessidade. Eu acredito que dentro deste primeiro assunto aqui dos debates que ele fazia, nós mencionando esses três já está dentro do que a revista nos pede. Nesses contatos, meus amados, revelam ali ensinos de Jesus falando com eles, debatendo com eles sobre ética, sobre princípios morais, sobre responsabilidades civis, né, que se deve ter, não sendo excluído por ele, inclusive, nem mesmo os zelotes. Os zelotes também estavam ali incluídos. Eu não ia tocar, mas vamos lá, os zelotes também, esses eram os mais radicais da Judéia, ou seja, eles eram os cananim. Eles eram conhecidos assim, esse nome se diz assim como devotos zelosos. Estes eram mais fanáticos. E Jesus, inclusive, trouxe um deles para o seu colégio apostólico. Olha, vejam só, trouxe um deles para o seu colégio apostólico. Isso está em Mateus 10,4, em Marcos 3,18. Ele era conhecido como Simão, o Zelote, que vemos lá em Lucas 6,15, Atos 1,13. É desta forma, meus amados. Mas vamos lá, eu acredito que com essa explanação a gente já consiga chegar aqui no segundo assunto. No segundo assunto nós vamos apresentar as heresias que negam a humanidade de Jesus.
Quando se fala de heresia é muito difícil de falar para os irmãos. Eu me sinto até constrangido, porque a gente apresenta uma coisa que não tem nada a ver. Isso pode trazer até confusão na cabeça dos irmãos, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Meus amados, nós podemos dizer que, na verdade, eles negam tanto, essas heresias, elas negam tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E aqui nós vamos falar de quem? Do apolinarismo, que junto com o nestorianismo, o monofisismo, que nós já estudamos na aula anterior, foi o tema do Concílio de Calcedônia, lá em 451. Foi também, nós falaremos também do monotelismo, que veio cerca de 300 anos depois do concílio ali da Calcedônia. Apolinário, meus amados, ele foi um bispo de Laodiceia. Ele viveu entre 310 e 392 depois de Cristo. Ele foi o primeiro teólogo, a abordar as duas naturezas de Cristo. Ok? Uma vez resolvida a questão arianista, que nós já temos ali outra heresia, uma vez resolvida esta questão arianista que nós já estudamos, a controvérsia agora era sobre as duas naturezas de Jesus, as duas naturezas de Cristo. Tanto Apolinário como Atanásio, meus amados, eles tentavam combater aquela heresia ariana, e com isso eles deram uma ênfase tão grande na divindade de Cristo, que acabou ali sacrificando a sua genuína humanidade, e assim eles se tornaram heréticos também. Apolinário, ele nega que Jesus tenha tido como homem um espírito humano. Vocês entendem isso? Então ele não era ou não seria 100% homem. Segundo Apolinário, o Logos que nós vimos lá, ou seja, a palavra, lá em João 1, de 1 a 14, ele teria ocupado o lugar da alma humana na encarnação. Que fique bem claro isso para os irmãos. Ele dizia que se alguém deposita confiança em Cristo homem, estaria destituído de racionalidade e seria, portanto, indigno de salvação. E isto é uma heresia. Mas vamos explicar para os irmãos aqui, ou tentar explicar, como é constituído o ser humano. Está na revista, então vocês na revista vocês têm isso, mas eu achei muito propício passar aqui para os irmãos também, explicar aos irmãos. Estes elementos são a carne ou o corpo, a psique, que é a alma animal, ou seja, a sede dos nossos desejos, paixões e apetites, e a pneuma, ou seja, a alma racional. Mas ele, Apolinário, ele dizia que Jesus, ele não tinha essa pneuma, ele não tinha essa alma racional humana. E isso contraria totalmente a ortodoxia cristã, meus amados. Porque, como nós já vimos, Jesus ele é verdadeiro homem. 1 Timóteo 2,5. E, além disso, Hebreus 2,14, 17, 18, declaram que a humanidade de Jesus é igual à nossa. Ou seja, ele tem a pneuma, como nós a temos. A única diferença que ele tem de nós é a ausência do pecado. Nós pecamos, ele não pecou. Ok? Tem vários textos sobre isso. Não vou ficar trazendo texto sobre texto aqui para os irmãos, a aula se tornaria muito longa. Então, meus amados, existem tantos textos que falam tanto do corpo como da alma e do espírito. E esta heresia ela foi condenada pelo Sinodo de Alexandria, lá em 378 depois de Cristo, e rejeitada pelo Concílio de Constantinopla em 381. E foi declarado heresia lá na Calcedônia, lá no Concílio da Calcedônia, em 451. É desta maneira. Mas falando um pouco sobre o monotelismo também, que é sugerido para nós aqui, que nós não devemos de maneira nenhuma confundir com monoteísmo, porque monoteísmo é crer em um único Deus, e isso nós cremos. Enquanto monotelismo ensina que Cristo possuía uma só vontade, ou seja, a vontade divina. Ou seja, é como uma fase final desses debates da natureza de Cristo. Esta era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo da Calcedônia. E nós sabemos que o credo da
Macedônia, ela reafirma as duas naturezas de Cristo, intactas, separadas e inconfundíveis. Ou seja, em uma só pessoa, Jesus. Ok? Mas o concílio de Constantinopla, lá de 681, considerou esse monotelismo heresia, porque era um risco na crença do Deus homem, uma verdade essencial e reconhecida lá em Marcos 14:36. Entendam que todas as ações humanas de Cristo, como caminhar, pensar, comer, interagir, beber, são ações reproduzidas pela natureza humana de Cristo. Entendam isso. Sob a direção divina. Aí você fala, poxa, mas era Deus ou era Jesus? Simples, meus amados. É muito simples. É o que ele pede para nós também. Que cada um de nós, ele pede a cada um de nós isso nas Escrituras, que nós nos permitamos, que nós que nós possamos permitir que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo em nossas ações humanas. E assim o foi, ele se permitiu ser guiado pelas ações do Espírito Santo. Na sua vida como homem, meus amados. É dessa maneira. Ou seja, as suas ações divinas, como perdoar pecados, fazer milagres, isso vem pela natureza divina dele. Lucas 5, 20 e 22. Tá? Posso falar para vocês também de Sifrônio. Okay? Ele foi patriarca de Jerusalém, ele foi perfeito ao refutar o monotelismo. Lá em 633, ele diz que existe em Jesus duas vontades. Ocorre que a vontade humana ela é submissa à divina e é o que ele pede a nós. Nós somos corpo, alma e espírito, seres humanos, mas nós pedimos e clamamos a Deus que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, que Ele domine as nossas ações, que Ele nos guie, que Ele direcione a nossa vida. E assim foi também com o homem Jesus Cristo. Ok? É dessa forma. Agora, certo é que os grupos religiosos que estão espalhados por aí estão mais propensos a negar a divindade de Cristo e não a sua humanidade. Ok? Então eles negam a divindade, mas a humanidade eles não negam. Não, foi homem, simplesmente foi homem, nasceu, cresceu e morreu. É dessa maneira que nós vemos isso hoje. Nós já vimos isso nas testemunhas de Jeová, ou muitos outros grupos orientais, os muçulmanos, espíritas, os cristadelfianos. Cristadelfianos, eu acho que vocês nunca devem ter ouvido falar dessa palavra, né? Ou seja, cristadelfiano significa irmãos de Cristo, né? Mais uma vez, nós podemos mencionar aqui, neste sentido, as testemunhas de Jeová. Nós temos também aquela igreja da unificação do reverendo Moon, que nós já comentamos em aulas anteriores. Eles reconhecem o Jesus homem, mas negam a sua divindade, como nós vimos nas aulas 3 e aula 5 destas lições. Amados, na próxima aula nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. Quem é de fato o Espírito Santo? Uma aula muito boa, entraremos em muitos detalhes, uma aula bastante necessária, nós aprenderemos muito. Amém? Nós estaremos falando sobre a sua deidade, sobre seus atributos, e nós identificaremos também as heresias a respeito disso. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença de Deus e que nós possamos estar levando continuamente esses entendimentos e esclarecimentos aos irmãos. Precisamos conhecer a palavra. Nós não podemos agir por impulso ou por sermos impulsionados por alguém. Nós temos que ser como os bereanos. Quando nos disserem alguma coisa na igreja, nós temos que anotar, chegar em casa e ler, confrontar com o que está escrito. Nós não podemos ser tratados como crianças e sermos levados de um lado para o outro, como as ondas do mar. Não é assim? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço muito a participação de todos nessas nossas aulas aqui e que nós possamos ser sempre edificados na presença do Senhor. Deus abençoe a cada um.